a natureza da criação. Agora a gente vai dar mais uma galopada. Antes, muito antes dos núcleos e dos átomos serem produzidos, uma ligeira simetria entre matéria e antimatéria fez com que cada bilhão de aniquilações de matéria e antimatéria, uma partícula da matéria sobrevivesse. Do outro lado do tempo, depois das primeiras estrelas terem nascido, os elementos abundantes, carbono, oxigênio e nitrogênio se reuniram com o hidrogênio e outros elementos e nasceram as primeiras moléculas complexas. Aqui tem o autor que escreveu. Como a gente estava falando sobre citação de fontes da ciência, um cientista falou que foi assim que começou. Estão falando sobre o quê? Estão falando sobre a natureza da criação. Esse cientista fala: tudo foi criado de elementos abundantes, oxigênio, nitrogênio, tudo que foi criado material. Deus criou o mundo material, molecular, orgânico, biológico, com leis da física, quer dizer, leis da física, da astrofísica, da química, da bioquímica. Deus criou o mundo inteligente, mas é todo material. O mundo inteiro é composto de matéria. E até aquilo que falam de antimatéria é matéria ao avesso. A matéria ao contrário, tem um princípio material. Todos os seres foram criados de elementos materiais, químicos e físicos, seja luz, fogo, ar, som, água, terra. Alguns seres são de natureza composta, quer dizer, alguns seres eles têm mais de um elemento químico, natureza composta. Outros são simples, em uma só. Bem? E somente Deus é espírito puro. Só Deus é espírito, espírito, espírito. Não tem nada misturado, é espírito com espírito, é espírito em espírito. O nosso espírito humano, por exemplo, é um espírito que ele já vem espírito, alma. Quando se fala espírito, alma e corpo, tenta dividir espírito de alma. Tem uma divisão? Tem. Aonde que está essa divisão? Só a palavra de Deus conhece. Aonde está a alma está o espírito, aonde está o espírito está a alma. Mas tem uma divisão. Só que já está um imbricado com o outro. Agora em Deus? Deus não, Deus é espírito puro. Não é espírito com outra coisa. Fora de Deus tudo é material. Portanto, tudo é perecível, tem que ser sustentado. Deus não criou a matéria eterna, tá bem? Eterna. A matéria não é eterna, a matéria é perecível, mas Deus sustenta. Então, enquanto Deus sustentar, ela existe. É o caso que vai acontecer conosco na ressurreição dos mortos. Na ressurreição dos mortos, nós viremos com este corpo, só que esse corpo aqui transformado, glorificado, um corpo incorruptível, mas é esse corpo. Mas não é um corpo que ele assim, ele tem vida em si mesmo. Ele é um corpo que ele vai ser sustentado, diz o apóstolo Paulo, com o mesmo poder com o qual Deus ressuscitou Jesus Cristo. É o mesmo. Deus ressuscitou Jesus, vai usar o mesmo poder que ressuscitou Jesus para nos ressuscitar também e sustentar todas as coisas com a destra do seu poder. Mesmo recebendo a imortalidade, você e eu não recebemos a imortalidade pura. Imortalidade pura significa sem alguma coisa que o sustente. É uma imortalidade derivada de Deus. Derivada é aquilo que vem depois. O bolo é derivado do quê? É do ovo, do fermento, da água, da farinha. Aí, bolo é derivado. E a imortalidade que nós vamos receber? É derivada do Espírito de Deus, da obra de Jesus Cristo, sempre assim. Entenderam essa parte? Mas sempre material, tá? Tudo é transitivo, tudo é corruptível e necessita de manutenção para não cair em aniquilação absoluta. Mesmo o mundo, Deus criou o mundo, glória a Deus, criou o mundo, criou as leis da física, criou tudo. Ele pode dar no pé e falar: mundo, se vira? Não, porque uma hora é que nem um peão. Você foi lá, quem é criança gosta disso, né? Gostou disso, quem foi criança, né? Pega o peão, põe a fieira, dá aquela jogada assim, o peão gira, mas tem uma hora que ele para. O mundo sem Deus não se sustenta. Não se sustenta. Não é que Deus deu corda e saiu, que nem dizem os deístas, tá bem?
alguns vídeos que eu gravei, eu já mandei, vocês podem assistir lá no YouTube depois, sobre o deísmo, vou mandar para vocês. Os deístas são aqueles teólogos que falam exatamente isso. Deus foi lá, criou o mundo, criou as leis de causa e efeito e pronto, perfeito, agora foi embora. Deus não interfere em mais nada, dizem os deístas. Não é esta a noção teológica dos teístas, que somos nós, que cremos em Deus. Um teísta acredita que Deus deu corda no mundo, criou leis de causa e efeito, mas Deus está ali dentro de casa. É a dona de casa que colocou o leite para ferver. Ele não vai se ferver sozinho e na hora que ele ferver, apaga. Deus está ali tomando conta da criança que está andando, porque senão se cai na escada. Deus, ele não deixou o mundo sozinho, porque o mundo sozinho cai em aniquilação absoluta. Ele se destrói. O mundo é perigoso. É mais ou menos isso que eu posso dizer para vocês. O mundo é altamente perigoso, altamente. O pessoal da astrofísica diz que, por exemplo, a gente está bem protegido pela atmosfera, bem protegido. Só que existem alguns gases aí que eles só não explodem o tempo todo porque eles estão rarefeitos, eles estão espalhados pela atmosfera. O gás hélio, por exemplo, o gás hélio, ele é um gás inflamável, ele está na atmosfera, só que ele é um gás rarefeito, ele está espalhado, tem outras partículas de outros gases no meio que impede dele se juntar e explodir, senão explodiu o mundo. A sabedoria de Deus, se eles estão certos. O mundo sozinho é perigoso, altamente perigoso, ele é destrutivo. Aí o que acontece? Deus, ele mantém o mundo num equilíbrio para que ele não se destrua e não nos destrua também. Precisa de Deus, tá bem? O mundo precisa de Deus. We don't even hear